Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Histórias, Contos e Lendas Espirituais, de Djalma Santos, a história intitulada Medo de Espíritos. Ele relata que durante a sua infância acompanhava sua mãe aos velórios, onde ela juntava-se a um grupo de outras mulheres para cantar hinos, fazer orações, e ele nunca teve medo de espíritos. Muitas vezes, quando observava que o aspecto do morto causava a impressão de raiva de alguém, com a cara fechada, aí ele sentia um certo mal-estar. Mas logo saía e ia brincar com os amiguinhos. Para ele, apesar do evento, parecia mesmo uma festa, com bolos, guloseimas e o encontro com os amigos. Nunca teve medo, nunca demonstrou medo de espírito, pois que havia acostumado com essa situação. Quando mais tarde, na condição de adulto, pouco participava desses eventos. Até que um dia faleceu um amigo seu. Trabalhava para ele com pinturas de veículos e ele compareceu, chegando mais cedo, chegando 2 horas antes do previsto. E lá encontrou-se com duas senhoras que também estavam por ali. E ouvindo a conversa de ambas, uma dizia para a outra que tinha muito medo de espírito e que só havia comparecido àquele velório porque se tratava de fulano, seu amigo. E ele então, aproximando-se, falou para ela assim: a senhora assiste televisão, ouve rádio? Ela disse: naturalmente, lê jornais? Sim, claro. Por acaso, a senhora ouviu alguma vez que um morto havia provocado um assalto, um roubo, um crime, algo de ruim? Não, jamais. Somente os vivos fazem isso. Então não vejo motivo para a senhora ter tanto medo assim dos mortos. É verdade, o senhor tem razão. Mais adiante, um amigo seu, que tinha muito medo de espíritos, a tal ponto que não passava nem mesmo em frente ao cemitério. Mas, por ironia do destino, foi morar próximo a um. E ele só passava em frente ao cemitério se porventura tivesse companhia. E um dia, tendo saído mais tarde do trabalho, por volta das 23 horas, precisava passar em frente ao cemitério para chegar até a sua casa. E parou um pouco antes, esperando que viesse alguém e passasse por ali, para que ele pudesse caminhar junto. E demorou um pouco, até que de repente apareceu um senhor muito simpático, que o cumprimentou, e ele perguntou se podia acompanhá-lo. E o senhor disse, claro, e foram conversando animadamente, até que chegaram ao final da frente do cemitério. Ele então agradeceu. O senhor não sabe o benefício que me proporcionou. Quebrou, na verdade, não um galho, mas uma árvore, pois que eu tenho muito medo de espírito e não gosto de passar em frente ao cemitério, especialmente nesse horário. E o senhor então lhe disse, olha,
Que coincidência! Acho muito engraçado mesmo, pois que quando eu era vivo, também eu tinha medo de espíritos. Naturalmente, aquele choque, mas um aprendizado. Na verdade, meus irmãos, não devemos ter medo de espíritos. Os espíritos são como nós, que continuam a vida sem um corpo. Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um amigo, que vá para o outro lado, continuará agindo da mesma forma, com os mesmos sentimentos. E não há razão para termos medos dele. E assim, compreendendo que eles aproveitam a oportunidade para se comunicar conosco, para matar a saudade, como nós sentimos deles. Às vezes nos aparecem sonhos dialogando conosco, assuntos da atualidade, o que comprova que é realmente aquele momento que eles estão vivendo, estão em contato conosco. É uma forma de comprovar a imortalidade da alma. A bondade divina nos permite que tal fato ocorra justamente para isso, para que percamos o medo da morte e compreendamos que a vida continua. E devemos fazer esforços, sabedores que a vida continua, que estamos preparando o nosso futuro não somente no mundo espiritual, mas nas próximas reencarnações, para nos aprimorarmos, para melhorarmos a nossa condição, vencer as nossas imperfeições e caminharmos para o progresso, porque esse é o objetivo da vida. A partir do momento que somos criados simples e ignorantes, reencarnamos diversas vezes e retornamos ao mundo espiritual diversas vezes, como quem entra numa escola, se matricula numa escola e vai adiante. Assim é a vida, meus irmãos. Não há motivo para temermos a morte, nem tampouco aqueles que retornaram ao mundo espiritual. Aprendamos e caminhemos juntos, praticando o bem para o nosso crescimento. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente em nossos corações. Muita paz.